Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estudo orante da Palavra de Deus, Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 1 ao versículo 38. Entre tantas pérolas preciosas que o estudo de hoje traz para nós, eu já me detenho logo no início, no versículo 6, porque a narração do texto sagrado nos apresenta a figura do casal, aliás, as figuras do casal, né? Zacarias, que era sacerdote, e da classe de Abias, e a sua mulher Isabel, que era descendente de Arão, que também era da classe sacerdotal. Mas o mais importante é saber o seguinte, que os dois, nos diz o versículo 6, eram justos diante de Deus. E eles observavam de uma forma irrepreensível todos os mandamentos e todos os preceitos do Senhor. Porque não basta eles serem de uma classe sacerdotal, de uma família ou de tradição religiosa, não basta eles pertencerem a esta ou aquela tribo. Não. Aqui o essencial é a fidelidade. O essencial era serem tementes a Deus. Porque em Israel, naquele tempo, todos vinham de alguma linhagem, de alguma família importante, de antecedentes ligados a tradições religiosas, mas nem todos eram tementes a Deus. Não basta eu dizer que meu pai, que meu avô, que minha mãe eram religiosos, iam para a igreja toda semana e que eram ministros, que foram isso, aquilo. Não. O importante é que eu seja. E eles eram. Eles eram não só tementes a Deus, eles eram justos diante de Deus, faziam aquilo que de fato era a vontade do Senhor e mais ainda, eles guardavam os mandamentos e os preceitos. O versículo 7 diz que eles não tinham filhos. E eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e de idade avançada. Mas aqui é que está a graça. Eles não tinham filhos, mas eles tinham frutos. O ventre de Isabel, ou o seio de Isabel, era estéril, mas a árvore não era seca. A árvore seca é aquela que não dá frutos. Ao contrário, este casal dava muitos frutos. Seja o fruto da fidelidade, do amor a Deus, do temor a Deus, seja o fruto da alegria de serem de Deus. Eles não eram, de forma alguma, depressivos, tristes, amargurados com essa situação. Ainda que humanamente as pessoas olhavam com desprezo naquela época para quem não tivesse filhos, mas eles faziam questão de serem tementes a Deus e em Deus produzirem muitos frutos. E sobretudo o fruto da oração. Porque quem teme a Deus, quem ama a Deus, se coloca na presença dele. E foi quando Zacarias se colocou na presença de Deus, nos diz o versículo 13, que ele foi visitado pelo anjo. Aliás, é a partir do versículo 11. Mas o versículo 13 é que diz, o anjo disse, não tenha medo, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Eu queria já ir lá também para o versículo 28, depois eu volto aqui, aliás, no versículo 26, porque no versículo 26 também diz que no 6º mês o mesmo anjo, o anjo Gabriel, foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E esse anjo foi visitar quem? Maria, que era também temente a Deus. Era uma serva de Deus. Já vamos falar sobre ela. Mas é para dizer que tanto Zacarias como Maria foram visitados pelo anjo porque se colocaram na presença de Deus. O que são anjos? São mensageiros da presença divina? São as respostas de Deus para nos consolar, nos confortar, nos direcionar e para dizer, Deus está conosco.
E Deus está conosco, a certeza é tão grande, é que cada um de nós temos um anjo, que é o anjo amigo, que é o anjo da guarda. E mais ainda, nós temos anjos para todas as situações da nossa vida. Se nós nos colocarmos na presença do Senhor de uma forma confiante, de uma forma temente, amorosa, não deixarmos a angústia tomar conta de nós, os anjos de Deus irão tomar conta da nossa vida. Nós vamos ver isso na própria vida de Jesus. Ele foi tentado no deserto e os demônios o tentaram, mas os anjos vieram depois confortá-lo. Quando ele vivia a suprema angústia, os anjos estavam lá com ele. E você pode ter certeza, se nos colocarmos na presença do Senhor, os seus anjos estão e estarão ao nosso lado. Deus jamais nos deixa só e sem respostas. Apenas que tem um fator fundamental. Nós podemos ser estéreis para muitas coisas na vida, mas não podemos ser infrutíferos. Precisamos produzir frutos em todo tempo e lugar. Não podemos ser aquela árvore seca que não produz frutos. E o fruto, principalmente da fidelidade, da fé, da confiança do Senhor. O que não faltou a Zacarias, o que não faltou a Isabel, o que não faltou a Maria e o que não faltou a José. Agora, lá no versículo 18 do nosso estudo de hoje, nos diz que Zacarias perguntou ao anjo: como eu terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. Se o anjo é aquele que nos traz o consolo de Deus, nos traz as respostas de Deus, mas nós somos muito questionadores. E quando questionamos é porque duvidamos. É porque até sabemos que Deus pode, mas é impossível. E aí, você veja, eles colocando as dificuldades, Zacarias colocando as dificuldades todas, já estou velho, estou muito avançado, a nossa idade não dá mais, ela ainda tudo é estéril. No fundo, ele queria, não deixou de crer em Deus, mas estava incrédulo, até quando foi visitado por Deus. E deixa eu dizer, mesmo sendo um homem justo, ele infelizmente deixou a incredulidade no momento chave tomar conta do seu coração. E quando a gente se torna incrédulo, a graça de Deus emudece em nós. Nos tornamos mudos. Não podemos testemunhar, falar daquilo que Deus está fazendo, porque nós estamos, no fundo, lá no íntimo, duvidando. Eu sei que todos nós esperamos em Deus, mas a nossa fé é muito cercada de dúvidas humanas. Nós queremos que Deus detalhe, que Deus mostre, que Deus demonstre. Não, da nossa parte é confiar, é se entregar nele. E aí eu vou para o exemplo da Virgem Maria, porque se a resposta de Zacarias foi dúvida diante do projeto divino no seu impossível, quando vamos lá em Maria, no versículo 38, quando o anjo lhe diz, me desculpe, lá no versículo 35, o anjo disse, aliás, no versículo 34 é melhor, Maria perguntou, como se fará isso? Eu não conheço o homem. A pergunta do versículo 34 não é de dúvida, de forma nenhuma. Como é que eu posso colaborar? O que eu devo fazer para que tudo isso se realize? Eu não vejo nenhuma dificuldade em confiar em Deus. Apenas que eu quero saber como eu posso colaborar, sendo que eu não tenho homem, no sentido de não sou casada, não estou tendo vida marital com José. Aqui é um ventre virgem, o outro era um ventre estéril. Zacarias duvidou por causa da velhice e da esterilidade. Maria, sendo virgem, quis saber como é que a graça poderia irromper tamanha condição. Então, ter confiança em Deus é dizer, Senhor, a minha humanidade é limitada, a minha humanidade tem dificuldades, mas
que o teu projeto se realize conforme o Senhor mesmo pode realizar. E nós voltamos então ao versículo 20, quando o anjo responde: tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam, visto que não destes crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir ao seu tempo. Toda palavra de Deus se cumpre, mas ela se cumpre no seu tempo. A palavra de Deus, ela não segue a nossa ansiedade, a nossa pressa, a nossa vontade. A palavra de Deus não se dobra à nossa vontade. É ao contrário. É a nossa vontade que deve se dobrar à palavra de Deus. A palavra de Deus não segue a nossa ansiedade. É a nossa ansiedade que tem que ser curada e curvada diante da palavra de Deus. E é por isso que nós ficamos mudos, até para falar, para testemunhar, porque nós não sabemos como é que Deus pode realizar. Não precisamos saber como é que Deus pode realizar, porque Deus é Deus. Mas nós sabemos que podemos nos disponibilizar, nos colocar para fazer sua vontade. E o versículo 25 conclui: eis que, aí já Isabel dizendo, eis que a graça do Senhor me fez quando lançou seus olhos sobre mim para tirar o meu opróbrio diante dos homens. Se diante dos homens havia uma opressão na visão humana, a mão de Deus a visitou para tirar todo o desconsolo do coração daquela mulher e do coração daquele homem. A partir do versículo 26, nós temos a visita de Gabriel, o arcanjo Gabriel, à Virgem Maria. É o arcanjo que diz que ela é cheia de graça, que Deus está com ela. É verdade que a expressão cheia de graça já diz tudo. A plenitude da graça está nela. E que graça é essa? A graça de que nela não habitou o pecado. Porque o pecado é o símbolo da desgraça. É onde inabita a graça. E ela não só tem graça, mas ela tem toda a graça de Deus, porque ela foi toda envolta pelo favor divino. Nós queremos ser muito agraciados por Deus. E vamos ser cada vez mais agraciados quando dizemos não ao pecado e deixamos que sua graça cresça em nós. E Maria pôs-se a perturbar, aliás, pôs-se a pensar, no versículo 29, ela pôs-se a pensar o que significaria essa saudação. Eu diria, em outras palavras, que Maria pôs-se a ruminar, pôs-se a meditar, pôs-se a refletir. Palavra de Deus é para ser ruminada, é para ser refletida, é para ser meditada, para que ela caia em nós e para que ela possa produzir os seus frutos. E a resposta a esse temor ou essa entrega, que não é o temor de medo, mas é o temor de entrega, que Maria fez do seu coração, a palavra que lhe foi anunciada, a palavra que veio de Deus por meio do arcanjo, e Deus já respondeu de imediato no versículo 30, Maria, você não tenha medo, porque você encontrou graça diante de Deus. Ou seja, Deus tem, além dela ser toda cheia de graça, ela foi agraciada com um privilégio único. Deus tem graças para toda a humanidade. A graça de sermos seus filhos, a graça de sermos membros da sua igreja, a graça de sermos salvos pelo batismo. Eu poderia enumerar tantas graças que são concedidas a nós, mas existe aquela graça especial. Aquela graça que é dada como resposta do amor que Deus tem por nós e a nossa resposta ao amor que Ele tem por Ele. O casamento é uma graça particular, os filhos é uma graça particular, o sacerdócio, e aí você vai olhar para situações da vida onde a graça de Deus me visitou e a resposta que eu preciso dar para a graça. O que eu sei é que graça não correspondida vira uma desgraça, mas graça correspondida, ela se torna
santificação para a nossa vida. Então, o anjo descreve para ela que ela será a mãe do Salvador. Quando Maria perguntou no versículo 34 a forma disso se realizar, e o anjo disse, então, de que forma? E a resposta é esplêndida. O versículo 35. O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Há um protagonista, às vezes desconhecido da história divina, às vezes deixado de lado, que é essencial. E o protagonista, ele agora entra. Esse protagonista se chama Espírito Santo. Espírito muitas vezes escondido, mas que nunca deixou de agir. Que age em todas as circunstâncias, desde a criação e agora a recriação. O paraíso divino, o paraíso virgem, o paraíso original, agora é o ventre de Maria. E nesse paraíso, para germinar a vida nova, para germinar a vida que nos salva, o Espírito Criador agora pousa sobre ela, desce sobre ela, faz morada nela, para nela operar a graça mais sublime. Ali nasce o novo Éden, porque ali nasce o novo Adão. Do ventre puro de Maria é que nasce Jesus, o Salvador. Veja, Maria fez com que o seu ventre, o seu coração, se tornasse um terreno fértil, para que a palavra de Deus se realizasse nela. E a palavra se realizou nela de uma forma única. Ela gerou o nosso Salvador. Deus quer gerar a sua palavra em nós. Deus quer que a sua palavra seja gerada em nós e produza frutos. Quando nos colocamos à disposição da palavra, é o Espírito que vem sobre nós. É o Espírito que repousa sobre nós, para que produzamos frutos, ou 30, ou 60, e aí não importa. A graça é Deus que vai direcionar. Mas eu preciso me dispor, como se dispôs Maria. E é por isso que é sublime a resposta dela, lá no versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. É a palavra de Deus que se cumpre. É a palavra de Deus que se realiza no coração do servo e da serva que se faz temente à palavra de Deus. Senhor, eu não quero te pedir outra coisa, a não ser o dom da fidelidade. Fidelidade à tua palavra, fidelidade aos teus mandamentos, fidelidade à tua graça. Dá-me a graça de te ouvir, de te escutar. Dá-me a graça, Senhor, de ser uma árvore fecunda, que produza frutos para o teu reino. Me dê a graça da oração, para escutar a direção que os teus anjos querem dar para a minha vida, para aquilo que eu devo fazer. Assim como Maria, assim como Zacarias, eu quero me colocar na tua presença para fazer a tua vontade. Vinde meu auxílio, vinde meu socorro, dai-me a tua bênção, a tua graça e a tua proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.